Bom dia, bom dia, bom dia. Louvado seja o Senhor por mais um novo dia que nos despertamos para vivermos para a glória dele, para o louvor do nome dele, nosso Jesus tão amado. E vamos lá, nosso devocional de hoje, do Evangelho de João. Nós vamos ler lá no capítulo 11, do versículo 28 ao 37. E o subtítulo que tem aqui diz assim, que Jesus venceu a morte. Vamos lá, vamos à leitura. Eu vou ler na versão NVI. Acompanhem comigo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Marta, disse-lhe: O mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para lhe chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: Ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido este homem que morresse? Ai, que palavra é essa, né, queridos que me ouvem? Continuando essa história tão linda, né? Marta, Maria, Lázaro, né? A gente vê na palavra aqui que eles eram amigos bem chegados de Jesus. E quando Lázaro ficou doente, que mandaram chamar, até Jesus chegar lá, levou cerca de 3 dias, como diz aqui a palavra, né? 3 dias. E aqui no versículo 28, Marta vai até, né, Maria e fala para ela: Olha, o mestre está aqui, está chamando você. Ela já tinha encontrado com ele, já tinha falado: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Elas sabiam do poder de Jesus, elas sabiam quem era Jesus. Mas na dor, quando a gente está vivendo a dor, quando a gente está vivendo o problema, a gente sabe que Deus pode, que Jesus pode, mas nós somos tão envolvidos pelo momento, pela dor, pela angústia, pela ansiedade de querer resolver aquilo, e há uma briga no nosso interior, porque a gente sabe que Jesus pode, a gente sabe que Deus está conosco, a gente sabe que Jesus não nos desampara, mas parece que a nossa fé não alcança, né? E aqui a sentença de morte para nós é o final, né? É o final das coisas. Então, assim, já tinha chegado ao fim aquela situação. Lázaro já havia morrido. Eu fico imaginando a angústia no coração delas. A angústia, né? A tristeza. Elas criam e sabiam que Jesus podia ter curado Lázaro. Mas a fé e a dor ali, elas tinham. Era uma resistência. Essa dor do que eles estavam vivendo não permitia a fé entrar em ação. Porque aquele Jesus que curou, curou cegos, que curou paralíticos, elas sabiam que Jesus podia curar. Mas aquela dor, a morte, era
o fim, a sentença final. E muitas vezes isso acontece conosco, diante das circunstâncias. A gente conhece Jesus. Eu garanto que se cada uma de vocês, cada um de vocês que me ouvem nesse dia, se pudessem agora entrar nesse grupo ali e escrever um testemunho daquilo que Deus fez, todo mundo tem o que contar a respeito daquilo que Jesus fez. Mas quando a gente passa por um outro período de dificuldade, outro período de dor, de aflição, há uma guerra entre a nossa dor, a nossa angústia, o nosso medo com a nossa fé. E aqui não foi diferente. E quando eu vejo assim, Jesus sabia que ele ia ressuscitar Lázaro. Ele já havia falado para Marta, né, nos versículos anteriores, ele sabia que ele ia curar Lázaro. E ele poderia ter olhado para Maria ali, para aqueles judeus e simplesmente falado, gente, vamos parar de chorar, eu vou curar ele. Mas ele viu a dor que eles estavam passando, a dor, né, a tristeza, e ele se compadeceu deles. Eu vejo assim, Jesus chorou mesmo por Lázaro ter passado por aquilo, sim, mas eu acredito, assim, numa interpretação agora que eu tô tendo, que Jesus chorou por empatia, porque ele viu a dor deles. E Jesus sofre conosco as nossas dores, e ele se compadeceu, eu acho que ele se encheu de compaixão e olhou para Maria e olhou para aqueles judeus que estavam com ela. E ele chorou de ver a dor que ela estava passando, dela e Marta, delas estarem passando por aquele período. Mas é importante, muitas vezes nós passamos por períodos difíceis de dor, períodos, né, que eu já enfatizei aqui já várias vezes nessa fala, e a gente quer que Jesus haja imediatamente, porque é muito difícil, tem muitas dores que são muito difíceis. E Jesus, ele espera o tempo certo. Ele espera o tempo certo para que a glória do Senhor se manifeste. E e às vezes a gente pensa que ele está a parte da nossa dor, que ele não está vendo, e ele está, e eu imagino que ele sente conosco a nossa dor. Mas é necessário que a gente passe por um processo. É necessário que muitas vezes passe um dia, 2 dias e 3 dias para que a glória seja manifesta. E nós precisamos buscar a força lá dentro de nós e entender que aquele que é capaz de curar uma dor de cabeça, ele é capaz de curar um câncer. Que aquele mesmo Jesus que fez tanta coisa já por nós, ele pode fazer qualquer coisa. Mas nós precisamos crer e confiar. Jesus não pede que a gente entenda. O Senhor não pede que a gente entenda as coisas. Ele pede que a gente creia. Que a gente creia. Amém? Fique com essa palavra no teu coração. O que importa é a gente crer e confiar. Não entender, mas crer e confiar. E mais para frente nós vamos ver que maravilha vai acontecer. E alguns judeus ali falaram, nossa, como ele amava ele. Vejam como ele o amava e Jesus ama a mim, ama você. Aquilo que a gente passa, aquilo que a gente espera, ele sabe, ele vai agir no tempo certo, da maneira certa, para que o nome dele seja glorificado e para que a gente desfrute, né, do crescimento, desfrute da, 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 de sermos fortalecidos, que a gente possa desfrutar do que é melhor para a nossa vida. E termina ali esse texto que alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse? Poderia, mas ele sabe o que faz, sempre. E uma frase que já é bem conhecida da gente, Deus é bom o tempo todo. E eu acrescento assim, e ele sabe o que faz.
Amém? Vamos orar? Senhor Jesus. Ah, que palavra linda, que palavra abençoadora, que penetra no nosso coração nessa manhã, nesse dia, e enche o nosso coração. Senhor, e mais uma vez nós nos lembramos que nada, 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 absolutamente nada foge ao teu controle. Deus, é uma semana que inicia e tem tantas coisas que a gente espera. Eu não sei, Senhor, a dor, a ansiedade, a inquietude que aquele que está me ouvindo nesta manhã está passando, ou aquilo que ele espera. Mas o Senhor sabe, e o Senhor se compadece. E o Senhor chora conosco, e o Senhor tem compaixão e tem misericórdia, e nos ama e nos ama. Eu peço, Senhor, que a gente possa crer e confiar nesse processo e confiar no teu agir, mesmo que a gente não entenda. Mas, Senhor, que a nossa fé não seja abalada, que nós possamos, Senhor, nos mover por fé, não por aquilo que a gente vê, porque nós sabemos que o Senhor é bom o tempo todo e o Senhor sabe o que faz. Abençoa esse meu ouvinte, essa minha amada, quem está nos ouvindo, e guarda os pensamentos e guarda o coração, e que sejam fortalecidos neste dia, porque o Senhor nos ama e por nós é capaz de todas as coisas, inclusive de doar sua própria vida, como já o fez. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amém. Que coisa gostosa, né? Deus abençoe a tua semana, segunda-feira, uma nova semana aí de trabalho. Que Deus derrame do Espírito dele, refrigério e encha teu coração de fé e de confiança, porque ele tem cuidado de você. Receba meu abraço, aqui é a pastora Aninha, da 47 aqui de Curitiba. Te esperamos aqui amanhã novamente. Um grande beijo. Deus abençoe.